Irmãos, eu quero iniciar a ministração essa noite abrindo os teus olhos para algumas coisas que estão acontecendo e você não enxerga. Primeira delas, a confusão da mente. Nós olhamos para a igreja do sistema, para os religiosos, e vemos muitas coisas acontecendo ali. Nós vemos demônios caindo, pessoas sendo, entre aspas, batizadas com o Espírito Santo, e as pessoas se chegando à igreja, e o pastor ministrando dízimo, ungindo com óleo, e fazendo as campanhas de Daniel, 21 dias de jejum, campanha da porta aberta, e toda forma de indulgência para escravizar a vida das pessoas. Eu conversava com o pastor Mauro, com a vítima, com a pastora Dani, uma certa feita me levando para casa, e dizia o seguinte: irmãos, eu vou aplicar no meu coração mais profundo a graça. Eu vou abrir mão de algumas coisas por amor às pessoas. E sabe o que aconteceu, amado? Eu fui realmente repreendido pela palavra. Primeiro, aquilo que me é convicção e é confirmado por testificação tem que ser pregado, tem que ser dito. Eu posso ouvir uma papai aí? Abre aí 1 Coríntios. Nós vamos começar a administração esta noite. É rapidinha. Só vai ouvir isso, só vai ter capacidade de entender isso primeiro quem é corajoso, quem realmente diz amar e vive para amar Deus. Irmãos, covardes, medrosos, duvidosos, não vai ter participação com essa palavra. Eu digo que os vagabundos espirituais, eles não pegam na Bíblia. Vamos começar por aí. Vagabundos espirituais não pegam na Bíblia. É papagaio de pirata. Vai repetir tudo que aprendeu no sistema. O sistema me ensinou que se eu pecar vou para o inferno. Eu digo para você: não há pecado. O sistema falou que o inferno vai me pegar. Eu digo para você: não há inferno. Olha, mas o sistema falou que o Satanás ele anda com garfinho. Aonde você lê isso na palavra que o diabo tem garfinho? Vagabundos espirituais, exploradores de povos inocentes e incautos. E o que mais me revolta é que nós nos levantamos como pregadores da verdade, ensinamos a verdade, mostramos por A mais B. Qualquer pergunta terá uma resposta em graça, mas as pessoas querem estar presas pelo sistema. Pastor, eu estava indo para a igreja e o diabo pulou no meu caminho e fez furar meu pneu. Mentira, miserável! O pneu estava careca e vai estourar mais cedo ou mais tarde. Para com essas palhaçadas. O pastor disse para mim que eu tenho que dar o dízimo porque somente o dízimo repreende o devorador. E o sangue de Jesus, quer dizer que dízimo é mais poderoso que o sangue de Jesus. Abram a mente, sejam inteligentes, porque quem vive graça, quem prega graça, tem que ter uma mente arejada e iluminada e não obscurecida pelo sistema. O tema esta noite é fundamentados pela graça. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Fundamentados pela graça. Fundamentados por quem, Daniel? Pela graça. Por quem, Bispa? Por quem, Netinha? Por quem, Michele? Por quem, Vanessinha? Pastor Mauro, por quem? Pela graça. Amém. Pastora, por quem? Fernando, por quem? Pela graça. De novo, fundamentados Pela graça. Não é fundamentado na teologia do pastor, não é fundamentado na placa da igreja. Outro dia eu ouvi do meu pai. Ei, João de Campos, ouvi do meu pai. Olha, a Assembleia de Deus é uma igreja tão tremenda que só o nome dela atrai pessoas. É o sistema religioso. É o sistema religioso. A Assembleia de Deus nada mais é, e não só a Assembleia, qualquer igreja do sistema, nada mais é do que uma senzala. Joga os escravos lá dentro, vai pegar o que eu quero, vai comer o que eu der e vai ficar acorrentado aqui.
Fundamentados pelo quê? Pela graça. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que por mim, ou que para mim foi dada, vírgula, pus eu, isso é Paulo falando, como sábio construtor, o fundamento, diga comigo, fundamento. Não é afundamento não, irmãos. Quem está dando afundamento é o sistema. Fica aí afundado na lei, fica aí afundado em Moisés, fica aí no Rio Jordão, fica aí no Mar Vermelho. O pessoal é só preocupado em contar a história do Mar Vermelho. O maná que caiu do céu. Eu prefiro Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Vamos lá. Pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ponto. Aqui começa o nosso fundamento. Qual é o nome do nosso fundamento? Jesus. Diga Jesus. Vou falar outra vez. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Só que os irmãos estão colocando no sistema aí, criar outro fundamento. Fundamento, Valdomiro Santiago. Fundamento, Esteverantes. Fundamento, R.R. Soares. Fundamento, Marco Feliciano. Fundamento, Silas Malafaia. E vai dando fundamento aí. E quando o fundamento chega ali, o cara vai criar uma outra pedra para esse fundamento. E cada um desses fundamentos tem a sua doutrina. Doutrina da prosperidade, doutrina da cura, doutrina minha mãe é a mãe dos apóstolos, como foi o Terra Nova aí. Isso é uma palhaçada. E o povo está indo atrás disso. Teve aí essa passeata em Brasília, levou um monte de crente lá, tudo massa de manobra. Irmãos, eu dizia lá atrás, eu dizia assim: Silas Malafaia não faz nada à toa, tem alguma coisa por trás disso. Ele está arrebentando demais o homossexualismo e esquece do poder da graça de Deus. Sabe o que aconteceu semana passada, irmãos? Ele lançou a Bíblia da Família Perfeita. Pergunto-lhe agora: tem alguma coisa a ver ou não tem? Vai vender muita Bíblia? Porque esse era e continua sendo o alvo e o objetivo desses pregadores de fundamentos enfraquecidos. Abra lá em Romanos, capítulo 3. A primeira coluna do fundamento da graça chama-se justificação. Repita comigo: justificação. Justificação. Romanos capítulo 3. Quem achou, diga papai aí em mim. Papai. Muito bem. Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Vírgula, verso 24. Porém, são justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que
porque nós temos algo para realizar nessa terra. A pergunta é: quem é que nos justifica? Romanos capítulo 8, verso 33, rapidamente, vamos lá. Romanos 8, 33. Olha, eu vou na igreja da lei, porque lá tem uma irmã, ela é canelinha de fogo. Então ela deve receber o marido dela. Por que ela é canelinha? Porque Deus fala na boca dela, e Ele não fala pela palavra, mano. Oh, eu vou na igreja porque lá tem profecia e lá tem revelação. Meu irmão, vou falar uma coisa: você está confiando no homem e na carne do homem. Um certo pastor chegou para mim e disse: foi Deus que me fez te encontrar. Foi Deus que me trouxe para caminhar com você. Foi Deus. E ele foi embora. Por isso Paulo diz lá em Romanos 12, 2: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, em culto racional a Deus. Culto inteligente, culto que pensa: eu sei por que eu vou para Guaianazes, eu sei o que eu tenho em Guaianazes e qual é a minha responsabilidade em Guaianazes. Ainda que eu tenha responsabilidade com cada irmão que congrega aqui, a minha responsabilidade é com a palavra e com o Senhor. Cada um. A minha responsabilidade depois de você, antes de você, é com a palavra e com o Senhor. Romanos 8, 33, quem achou, diga amém. Amém. Olha lá o que diz lá: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que disse que você vai para o inferno? Quem é que disse que você tem que fazer alguma coisa para se justificar? Quem é que disse que você tem que dar o dízimo para repreender o devorador? Quem é que colocou a canga no teu pescoço? Olha o que diz lá na continuação do versículo: é Deus, diga comigo, é Deus quem me justifica. Quem nos justifica é o Senhor, é o próprio Deus. É Deus quem nos justifica, não são as obras. Sabe, irmãos, eu essa semana estava conversando com meu cunhado, sábado. Eu fiquei assim pensando, sabe? Ele falou assim: eu tenho que falar algo com você, rapaz. Só diga. Ele falou assim: eu gosto de ver você pregando, porque eu conheço você pregando desde quando você tinha 16 anos, e eu tive a oportunidade de ir na tua igreja 2 vezes. Eu já vi pastores que chegaram bem antes de você, então muito melhor, andando de carro zero, de roupa bem elegante, e tem uma igreja muito cheia. E eu me preocupo porque você poderia estar nessa mesma condição se você cobrasse dízimo na igreja. Irmãos, o meu carro está ali, só Deus sabe a bênção que é. E eu olhei para o meu cunhado e disse: então, isso aí chama-se massificação. Você já está preparado, foi treinado para enriquecer, foi treinado para poder favorecer. E eu estou aqui te dizendo que você não precisa disso diante de Deus. Você quer dar a tua oferta, você quer dizimar? Dizima não por obrigação, mas dá lá o seu dízimo, gratidão. Amém? Vamos continuar aqui. A segunda ponta que eu quero falar aqui, irmãos, é sobre o fundamento da edificação. 2 Coríntios capítulo 10, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 10, verso 8. E eu já estou lendo: pois ainda que eu me glorie um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharei. Irmãos, Deus te deu autoridade. Repita comigo: autoridade. Deus te deu essa autoridade para edificar. Você tem que edificar.
Vamos ver o que diz lá? Eu já estou lendo para você. No que eu sou edificado? Quem é que me edifica? Por que edificado? Olha o que Paulo está falando. Vós sois edificados sobre o fundamento, não é o afundamento não, é sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Vamos aplaudir o nome do Senhor, que ele é digno de ser amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aliás, eu quero falar sobre os pregadores da graça, se tiver alguém me assistindo agora aí. Igreja de graça que prega dízimo, meu irmão, vai batizar, vai tomar santa ceia, vai fazer campanha, porque eu sei a igreja da lei. Essa é a verdade. Uma verdadeira igreja de graça, ela não está presa aos rudimentos de Moisés. As pessoas pensam assim: então se eu não preciso dizimar, então eu dou o que eu quiser. Poxa, irmão, não dá o que você quer na carne, né? Deixe o Espírito Santo ministrar na tua vida para que você sinta a necessidade da obra. Tem que ter inteligência. Tem que ter inteligência. Meu cunhado falou assim: eu não acho justo você pegar tanto valor do seu pagamento e pôr na igreja. Eu falei: quem tem que achar justo é Deus. Não adianta você falar. É Deus que sabe. E outra coisa, eu estou colocando, eu estou plantando. No meu tempo certo eu vou colher, irmãos. Eu não tenho, no tempo certo eu vou colher um bom carro, eu vou colher roupas melhores, eu vou colher uma igreja maior, eu vou colher instrumentos melhores, eu vou colher. Parece que nós estamos colocando, edificando em rocha, em terra seca. Irmão, sem problema, eu vou plantar. Vai nascer. Eu vou colher esse fruto. E o nome de Deus vai ser glorificado, porque Deus tem prazer naqueles que são persistentes. Amém? A pergunta é: somos edificados para sermos edifícios e moradas do Espírito Santo? A terceira colocação desse fundamento é a salvação. Quem é que salva o homem? Todo mundo vai falar: Jesus. Que Jesus que salva o homem? O Jesus que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou o Jesus que Paulo nos apresenta? Tem diferença, porque aquele Jesus lá é o Jesus que nasceu para ser amaldiçoado. Esta é a verdade. Diz: maldito todo aquele que morrer com poder. E Isaías 53 diz que ele tinha que ir e levar sobre si as nossas maldições. Então ele nasceu para receber as nossas maldições. Agora Paulo fala de um outro personagem. Paulo fala daquele que ressuscitou, cheio de poder, cheio de unção, cheio de glória. Aquele que quando você ora, ele está te ouvindo. Aquele que quando você está caminhando, ele está ali do teu lado, pronto para receber o teu louvor e também a tua adoração. Tem pessoas que gostam de dizer que Jesus é fraco. Sabia disso? Vou te dar uma comparação aqui. João, 1 João, capítulo 2, você me fala agora, não sabe lá não. João fala assim: olha, Jesus veio para destruir as obras de quem? De quem? Do diabo. Aí eu pergunto: Jesus veio ou vai vir? Então, peraí, tem alguma coisa errada. João está dizendo que ele veio para destruir. Ele destruiu ou não? Com certeza, irmão. João não disse que era uma coisa de deficiência. Ele veio para destruir as obras do diabo. E como é que ele destruiu? Hebreus 2,14. Ele se fez carne e sangue como você e eu, para que ele fosse ser amaldiçoado na cruz, e através da sua morte na cruz, aniquilar. Cartagel, pastor? Cartagel, acabar de uma vez por todas com o diabo e seu império. Mas Paulo sabia que as pessoas queriam usar o diabo. Está escrito no versículo 14, logo abaixo, 16, logo abaixo. Paulo sabia que as pessoas iriam
procurar um filme em DVD de Lutero. Procura um filme de Lutero. Você vai ver as indulgências. E que os padres, os franciscanos e tantos outros lá saíram das praças, estendiam a bandeira com a imagem do inferno, pessoas indo no inferno e diziam: é para cá que você quer ir? Não, então vem aqui, toca a sua moeda aqui dentro. Não mudou nada no sistema. Não mudou nada. E se alguém quiser debater, pode me procurar na página da igreja, na minha página, vai na minha casa, vem aqui na igreja, liga no meu celular, eu não quero saber, eu vou defender o que eu prego. E que é testificado pela palavra. Efésios capítulo 2, versículo 8. Sua Bíblia já está aberta em Efésios, é só você voltar alguns versículos. Olha lá. Vou ler contigo. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Opa! Pois é pela graça que sois salvos. Eu pensei que eu era salvo pelo batismo. Eu pensei que eu era salvo pela unção com óleo. Eu pensei que eu era salvo pelo jejum. Eu pensei que eu era salvo quando ia no monte. Eu fizesse campanha, ou eu orasse na igreja, ou falasse em línguas. Eu sou salvo pela graça. Não há uma imposição humana. Não há o querer do homem. Oh, você está salvo? Não, você não está salvo. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Mas que homem miserável, mesquinho e ridículo. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Isto é dom de Deus. Abba, Pai, e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir a nossa mente. Vamos abrir a nossa mente. Abra lá, em 2 Coríntios capítulo 5, com essa pergunta. Muito bem, eu sou salvo pela graça. A pergunta é: quem é que me salva? De que forma eu sou salvo? De que forma eu posso realmente confirmar na minha vida que Deus está em mim, que o Espírito está em mim e que eu já sou predestinado, eleito para a redenção? Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Vamos ver o que diz ali, Paulo, para todos nós. Eu já estou lendo para você. Eu vou ler até no versículo 17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Bom, as coisas velhas se passaram. Bom, irmão, sai do passado. Pelo amor de Deus, sai da lei, sai de Moisés, sai do sistema, sai da religiosidade. As coisas velhas se passaram. Deus está trazendo coisas novas para a sua vida nos dias atuais. Esta é a verdade. E tudo se fez novo. E aí Paulo garante, ele traz a confirmação, né? Ele fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você já está reconciliado com Deus. Você já está reconciliado com Deus. Oh, eu fiz algo que eu me senti mal. Isso chama-se má consciência. E agora de Deus. Opa, só pelo fato de você saber que o que você fez não foi certo, ali Deus já decretou uma absolvição. Oh, eu tenho que confessar para o pastor, irmãos. Cura e libertação. A gente tem que ir. Uma vez eu cheguei em Guaianazes, o pastor Martinho falou: não, vamos fazer cura e libertação. Sentei no escritório dele. Ele trouxe um calhamaço de papéis de sulfite, e lá tinha trocentas perguntas. Já foi na macumba, já foi na católica, você já comeu isso, já comeu aquilo, já provou, já bebeu, já fumou, já cheirou, já dançou, já deixou de dançar, já vestiu isso, essa marca, essa roupa. O curso tinha resposta, que eu tinha que responder. Aí depois que eu respondi aquilo, nós oramos, e aí você tinha que usar aquela frase:
responder: irmãos, eu não tenho que confessar nada ao homem. E outra coisa, eu já fui liberto pelo sangue derramado lá no Calvário. O que eu tenho que ter é entendimento e tirar as fortalezas que a sociedade e a religiosidade colocam em minha vida. Porque enquanto eu ficar preso a esse sistema, eu vou ter necessidade de confessar a minha vida para os homens. E eu já vi pessoas se estreparem por causa disso. Vamos lá, penúltima coluna. A penúltima coluna desse fundamento deixado por Paulo chama-se vida abundante. Tem irmão que chega na igreja e se isola. Não tem. Rapaz, fica no canto. Às vezes fica no celular no Facebook, que eu já percebi daqui, na bateria. Amém, igreja? Amém. Ô irmão, pessoal, em nome de Jesus, Deus colocou um espírito de plenitude na tua vida. Eu tenho problema. Podemos conversar, podemos orar, podemos interceder, mas nada que a tua comunhão com Deus não possa resolver. Isso é coisa para crente maduro. Isso é coisa para crente que já está iluminado na sua mente. Abra lá no Evangelho de João, que não é Evangelho professora nenhuma, mas até que venha a nossa Bíblia, vai ter que ser assim chamado. Capítulo 1. Verso 14 e depois o verso 16. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 16. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Eu posso ouvir um amém, glória a Deus aí? Amém. Irmãos, você não vai receber da placa da igreja. Você não vai receber das músicas que se canta na igreja. Você não vai receber do pastor, do bispo, do apóstolo, que muitos aí estão enojando o nome do Senhor Jesus, estão me deixando chateado e envergonhado, porque dizem que pregam a graça, mas fazem acepção de pessoas. Dizem que pregam a graça, mas na verdade se sentem o dono da graça. Oh, eu sou. Amém. Eu quero que você entenda que você já recebeu da plenitude de Cristo. É isso que alimenta a tua vida para uma vida abundante. Vamos nos magoar, vamos nos ferir, vamos nos machucar, mas nada e nem ninguém fará com que você perca o seu alvo. Eu posso ouvir uma papai aí? Glória a Deus. Por que a graça ela é abundante na nossa vida? Romanos, capítulo 6, verso 1. Apóstolo, por que a graça ela é abundante na nossa vida? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Não, olha o que eu digo. Nada nessa vida, Fernando, é maior do que a graça. Nada. Eu tenho 120 metros de pecados. Eu tenho 120 metros de obra morta. A graça tem 120 metros. Eu tenho 1 quilômetro de extensão de pecado. E agora? A graça tem 2 quilômetros. A graça de Deus sempre será maior do que todas as adversidades da tua vida. Mas o sistema olha para você e fala: você pegou? Ah, eu queria. Agora tem a penitência. O irmão, não tem que puxar o irmão. O irmão pega o envelope. Pega aqui, viu? Leva para casa. Aquele seu parente que está com aquele problema lá na macumba, na mesa branca. Você vai pôr uma oferta aí pela vida dele. E você vai ver Deus endireitar o caminho dele. Irmãos, a verdade é que somos justificados e por
temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E eu quero terminar a última coluna disso. Você já é aperfeiçoado. Hebreus capítulo 10, verso 14. É o último versículo. Hebreus capítulo 10, 14. Para com esse negócio de dizer que você tem problemas, de que você é pecador, de que você é imperfeito. Hebreus 10, 14 diz: porque com uma só oferta já aperfeiçoou, não é aperfeiçoará não, ainda no futuro não, é presente contínuo, já aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Abra Pai por isso. Somos santificados. Nada e nem ninguém poderá arrancar da tua vida esse fundamento que Paulo colocou. Nem o sistema, nem pastores, nem bispos, nem apóstolos e nem o Papa. Porque o que Cristo fez, feito está. E foi feito de uma vez por todas. Glória a Deus. Vamos